Lucas 17, verso 1. Disse Jesus a seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Eu sei que agora provavelmente haja uma divisão aí na sua Bíblia, né? Isso vem na Idade Média, para facilitar a abertura do texto, para que nós possamos, né, achar o texto de maneira mais fácil, e na maioria das vezes vem um título ali que define aquela porção. Mas aqui nesse caso, houve uma divisão aqui e muitos acham que é outro assunto. Mas o verso 5 está intimamente ligado com o que nós acabamos de ler. Então diz o seguinte no verso 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ou seja, diante deste cenário, de ser pedra de tropeço, de não perdoar, de não pedir perdão, de perdoar o meu irmão mesmo que ele fale comigo inúmeras vezes, mas se ele estiver arrependido eu tenho que perdoar. Os discípulos olharam para o Senhor e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, para nós é impossível seguir este mandamento e a tua instrução. Então o tema da minha mensagem hoje é pecadores, eles perdoam. Se você se lembra, aqui em Lucas, no início do Evangelho de Lucas, Lucas está escrevendo este livro para um homem chamado Teófilo, possivelmente um governador, um governante, né? Uma pessoa importante naqueles dias. E Lucas ele diz que ele está escrevendo uma narração coordenada dos fatos, ou seja, algo extremamente correto, com busca de dados, com muitas informações, e ele diz que isso é para trazer uma solidez à fé de Teófilo. Olha, eu te trago uma narração, uma narrativa coordenada dos fatos, para que a sua fé esteja solidificada na verdade. É exatamente isso que ele está dizendo. Ou seja, Lucas não está escrevendo um punhado de contos de fadas. Não, é algo bem elaborado, correto, com testemunhas, com evidências, para que a fé de Teófilo estivesse fortalecida na verdade. No capítulo anterior, ao capítulo 17, nós temos ali a parábola do rico e do Lázaro. Mais uma vez o Senhor vai falar acerca da eternidade. O Senhor vai falar acerca de céu e de inferno. Nós vemos também, em capítulos anteriores, o Senhor mostrando o quanto que o homem é mau, podre, depravado, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça. Podemos ver isso também na carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que todos carecem da presença de Deus, que todos precisam do Senhor. De forma simples e objetiva, que todos são maus. Se você se lembra, Jesus, em determinado momento, ele olha para as pessoas e diz o seguinte: eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico, os sãos não precisam de médico. E aí muitas pessoas acham, né, que há um grupo de pessoas que não precisa do Senhor. O que Jesus estava mostrando para aqueles homens é: todos são doentes. O problema é que alguns não reconhecem, alguns não enxergam a sua fragilidade, alguns não enxergam os seus pecados. E é claro que para você também enxergar os seus pecados é fruto da obra de Deus, do Espírito Santo abrindo os teus olhos e quebrantando o seu coração. Hoje, diante da igreja evangélica em nosso país, o que nós mais ouvimos não são homens anunciando o Evangelho, não são pregadores da verdade. Nós são palestrantes de autoajuda, homens que a todo instante estão ensinando 5 princípios de prosperidade, 5 princípios para ter um casamento feliz, 5 princípios para serem abençoados. Pratique o diálogo e por aí vai. Meu irmão, tudo isso é uma balela. Eles lidam com o problema, com o maior problema do homem, de uma forma muito superficial. Eles lidam com o pecado humano de uma maneira muito superficial. O que você precisa saber, e o que eu preciso saber todos os dias, é que você é depravado, que eu sou depravado. E nós precisamos do nosso Deus. Mas no meio evangélico o que você mais ouve é: eu estou seguindo o meu coração. Os evangélicos adoram, em sua maioria adoram dizer isso. Eu estou seguindo o meu coração, eu estou sentindo isso no meu coração. Então não se esqueça do que o profeta Jeremias, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, disse acerca do meu e do seu coração. Ele diz que o nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Ele diz.
Esse é o seu coração e esse é o meu coração. Corrupto e desesperadamente enganoso. Esse coração que diz para você a todo instante que você é o máximo. Que essa igreja estaria perdida se você não estivesse aqui. Que a sua família estaria em frangalhos se você não estivesse lá. Que no seu trabalho a empresa faliria, iria à falência porque você é o máximo. Você é o melhor daquele lugar. O seu e o meu coração constantemente diz isso acerca de nós. Diz que nós somos as melhores pessoas, que somos as mais importantes, que somos os mais inteligentes, que somos os mais bonitos. Porque afinal de contas, meu irmão, que diálogo há entre dois deuses? Porque afinal de contas, o maior problema do homem nos seus relacionamentos é porque nenhum dos dois estão errados. Você já parou para pensar? Que diálogo há entre dois deuses? Pessoas que se acham o máximo. Não há como há perdão, não há como pedir perdão, não há como se arrepender, porque afinal de contas os dois são máximos. São o máximo, ninguém erra na relação. O homem não erra, a mulher não erra, o filho não erra. Não há diálogo com deuses. Um Deus, ele dá um decreto e ponto final, não há conversa. Não é assim com o nosso Deus? Ele dá um mandamento e ponto final. Acabou a conversa. Nós simplesmente submetemos à orientação divina. Ponto final. Você tem que se lembrar que o seu coração ele é mau. E se o seu coração ele é mau, isso vai te impedir de enxergar a verdade corretamente. Se o nosso coração é podre e é maligno, muitas vezes ele vai nos impedir de enxergar corretamente as coisas. Por exemplo, um pai. Se ele não tem noção que o coração dele é podre, ou seja, ele não consegue enxergar a verdade corretamente. Por exemplo, no país do futebol como o nosso, muitos pais desde cedo já ensinam seus filhos a jogarem futebol, inclusive levam para escolinhas de futebol e por aí vai. Só que o pai, ele não consegue enxergar que o filho é ruim de bola. Aí ele acha que está todo mundo arquitetando contra o filho dele. Porque ele acha que o filho dele é o máximo, mas o técnico diz, olha, se você não emagrecer, se você não melhorar, se você não treinar mais, não dá para fazer parte do time. Aí o pai fica irado, porque afinal de contas, ele não consegue enxergar a verdade corretamente. Ele não consegue enxergar corretamente as coisas. Então é impossível. O erro está no técnico. Por que muitos pais eles não conseguem digerir quando muitas vezes os filhos são corrigidos? Porque afinal de contas o filho dele é o melhor filho do mundo. O filho dele nunca erra. Então é impossível que alguém vá adverti-lo. É impossível. Todos podem estar errados. O filho do irmão está errado, não o meu. Ou seja, por conta de um coração mau, ele não consegue enxergar corretamente as coisas. Por que casais brigam? Por que filhos discutem com seus pais? Porque eles se acham o máximo. Sempre o outro está errado. Nunca é a pessoa. Imagine, vem lá a irmã conversar. Sempre é o marido que está errado. Ou vem o marido conversar, sempre é a esposa que está errado. As pessoas nunca pensam na possibilidade, será se o erro não está em mim? Será se não sou eu que sou o problema? Talvez o problema esteja com você talvez seja o problema. Mas hoje não há essa possibilidade. Os jovens brigam constantemente com seus pais, por quê? Porque eles se acham o máximo. Se acham os detentores de toda a verdade. Eles têm todo o conhecimento do mundo. Como já disseram, um escritor, certa vez, ele disse, olha, eu não sou jovem o bastante para saber de tudo. Porque jovem é assim, ele acha que ele sabe de tudo, que ele domina tudo, que ele é o expert, que ele tem todo o conhecimento em suas mãos. Isso é tolice, isso é idiotice. Aconselhando pessoas, sempre há um jeito quando há um coração quebrantado e contrito. Se você vai aconselhar alguém que ele não enxerga os seus erros, não enxerga os seus pecados, posso conversar horas e horas, e nunca desenrola nada. Porque afinal de contas ela não enxerga os seus pecados, ele não enxerga os seus erros. Então você continua conversando, falando, mas não há saída. Porque na cabeça dele ou dela, eles não estão errados. Eles não têm problema, o outro lado que errou, o outro lado que falhou, mas sempre há jeito quando reconhece o pecado. Sempre há jeito quando há um coração contrito, quebrantado, quando há um cristão genuíno. Quando ele é confrontado e o erro é exposto, ele se arrepende, ele pede perdão. O desejo dele é mudar. Muda a direção,
muda o caminho. Hoje muitos palestrantes de autoajuda, o que eles dizem é o seguinte: olha, não duvide da sua capacidade. Você pode tudo desde que você se dedique. Nessa noite eu vim falar a mesma coisa para você, porém com um final completamente diferente. Você pode tudo, nunca duvide da sua capacidade para fazer o mal, para fazer o que é errado. Todos nós que estamos aqui temos potencial para sermos iguais ou superiores a Hitler, do mais novo ao mais velho. Eu e você, nós temos capacidade para fazer coisas terríveis. Então, nunca duvide da sua capacidade de fazer o mal ou para fazer o mal. Os palestrantes de autoajuda, eles estão o tempo todo tentando elevar o seu ego. Não é isso que muitos psicólogos dizem? Você tem que se amar mais. Meu irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Talvez o seu problema é porque você já se ama demais. Por isso que todos os olhares têm que estar atentos para você, porque você se ama demais. Por isso que talvez Jesus já nos disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós já nos amamos demais. Se nós amássemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, muitos problemas cairiam por terra. Então isso é uma mentira. Muitas pessoas vivem em angústia, sofrimento, é justamente por conta disso. Porque já se amam demais, então todos os olhares têm que estar atentos para eles. Tudo tem que convergir para eles, porque afinal de contas são a pessoa mais importante deste universo, são a pessoa mais especial deste mundo. Então o meu desejo nessa noite é esmigalhar o seu eu, é esmigalhar o meu eu, para que nós juntos possamos olhar apenas para Cristo. Que os nossos olhos não estejam focados no nosso próprio umbigo, para a nossa própria existência, mas que possamos olhar para Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que a nossa vida e toda a nossa existência seja para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Então, dentro disso, eu quero falar 4 pontos aqui de maneira breve. Primeiro, não seja pedra de tropeço. Verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: é melhor morrer afogado do que ser pedra de tropeço. A palavra de Deus, a linguagem bíblica, ela é forte. A linguagem bíblica, ela é forte. Você percebe uma linguagem forte por meio dos lábios de Jesus. Você percebe esta linguagem forte por meio do apóstolo Paulo. Você percebe esta linguagem forte por meio de João Batista e dos outros inúmeros servos do Senhor. Esses homens, eles não brincam com a verdade. Jesus, certo momento, ele diz: vocês são como um caixão cheio de verme. Vocês por fora são bonitos, estão polidos, mas por dentro é um caixão fedido. Só há podridão, só há destruição, só há miséria dentro de vocês. Paulo diz: vocês são um bando de cães. João Batista olha para o seu auditório, para a sua plateia e diz: vocês são um bando de cobras. Aquele homem estava pregando o evangelho, anunciando o reino dos céus e chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A linguagem bíblica é forte. Por quê? Porque o assunto é sério. Estamos falando de eternidade. Afinal de contas, é um bom tempo. É onde você vai passar a eternidade. Seja ela no céu ou no inferno. Seja ela conhecendo a Deus ou debaixo da ira de Deus. Então não tem como. Imagine, você está com um câncer em fase terminal. Só que você tem um médico que é seu amigo. O cara já sabe que você está com um câncer em fase terminal. E ele vai te dar essa notícia. Fala: ô João, você está com um câncer na fase terminal. Após dar essa notícia, ele fala para você: vamos tomar um cafezinho? Vamos dar uma relaxada? Dá para aguentar um negócio desse? Não dá. É impossível. Então não tem como nós pregarmos o evangelho se não tiver esse anúncio forte, usarmos a linguagem bíblica para anunciar o reino dos céus, para falarmos acerca da eternidade, porque as pessoas estão profundamente adormecidas em seus pecados. Precisa de uma voz de trovão, um confronto, chamando as pessoas ao arrependimento. Ou seja, o evangelho precisa ser exposto de maneira fiel, não essa balela que nós ouvimos.
que Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, Jesus morreu por você, e nada da lei de Deus, nada da ira de Deus. Por isso, tenha temor, a coisa é séria. O temor a Deus precisa estar diante dos nossos olhos. Jesus está dizendo aqui que nós seremos responsabilizados. Responsabilizados. Nós vivemos em uma sociedade que ela diz ser individualista. E esta mesma sociedade que diz ser individualista, quando se trata de se entregar aos seus desejos, é a mesma sociedade que se levanta coletivista, quando se trata, por exemplo, de dinheiro. Imagine, o homossexualismo, ou homossexualidade, como você queira dizer. Quando se trata disso, o que eles dizem? Cada um tem a sua vida. Cada um deve cuidar da sua vida. Ou seja, sou individualista. Para me entregar aos meus desejos, eu sou individualista. Agora, essas mesmas pessoas se tornam coletivistas quando vai tratar de dinheiro. Não, a gente não pode ser individualista. A gente tem que ajudar todo mundo. Tem que abrir mão disso. Temos que ajudar fulano e ciclano. Aí se torna um coletivista. O que Jesus está dizendo aqui é que você deve se preocupar, sim, com o que faz. Por um lado, nós não devemos nos preocupar com as pessoas, o que as pessoas acham ou vão falar de nós. Mas isso se trata quando você está fazendo o que Deus ordenou. Se você está fazendo o que Deus ordenou em sua palavra, você está submisso às Sagradas Escrituras, não importa se as pessoas vão te criticar, não importa se as pessoas vão falar mal de você, não importa se as pessoas irão te perseguir. Ponto final, eu estou fazendo o que Deus mandou. Agora você tem que se preocupar sim com o que você faz, com as suas atitudes, com as suas vestimentas, como você se porta na sociedade. Será se isso glorifica a Deus? A Bíblia diz que nós devemos dar um bom testemunho não apenas para os que estão de dentro, para os que são de dentro da igreja, mas para aqueles que estão de fora. Quando as pessoas olham para você, quando você está na roda de amigos, quando você está com seus colegas, o que você diz glorifica a Deus? A vestimenta, a sua vestimenta, glorifica a Deus? A sua postura leva as pessoas a desejarem servir o Deus que você diz que serve? Pois ainda que o culpado máximo por seus pecados sempre seja o próprio indivíduo que os comete, Jesus está dizendo que aqueles que os tentam também será responsabilizado. Em última instância, cada um é responsável por seus pecados. Sempre vai ser assim. Mas Jesus está dizendo que aqueles que tentam, que induzem, também serão responsabilizados. Caim, certa feita, ele diz isso. Acaso eu sou o tutor do meu irmão? Sou responsável por ele? Um exemplo muito fácil. Imagine que chega um casal novo aqui à nossa igreja. E você, irmã, está lá com uma roupa totalmente sensual. Totalmente sensual. Aí o casal não volta mais. O casal não volta mais. A culpa é deles, sem dúvida. Em última instância, a culpa é deles. Mas você também será responsabilizado. Com certeza. E você que é marido, você deve estar atento também às vestimentas da sua esposa. Antes de você sair para vir para o culto, você deve olhar no espelho para ver se a sua roupa está de acordo com o lugar que você está indo e se aquela sua roupa glorifica a Deus ou não. Porque muitas pessoas vão olhar para os pentecostais e dizer, fulano anda com uma saia até no tornozelo, mas a língua é maior do que a saia, ou seja, ela é uma fofoqueira. Elas usam isso para poderem usar suas roupas sensuais, sem ter peso algum. Então você, ao colocar a sua roupa, seja você irmã ou irmão, que às vezes também o irmão quer andar com o cofrinho de fora. É ridículo isso, né? É feio, você também tem que tomar cuidado, né? Tem como você usar uma roupinha lá, estilo cantor sertanejo, né? Onde esmaga tudo ali, fica tudo, né? Parecendo tá a vácuo, né? Você tem que estar atento às suas vestimentas. Então, sempre tenha isso dentro do seu coração. Paulo, ele dizia, que ele estava ali com temor e tremor diante de Deus. Ele sabia disso, que era sério, que era algo sério. Agora, o que fazer diante das faltas alheias? O que nós fazemos diante das falhas e das faltas alheias? O remédio bíblico é apenas 2. Falar e perdoar. Conversar e perdoar. Esse é o caminho. E esse já é meu próximo ponto. Aprenda a falar. Jesus está dizendo, olha, se o irmão pecar contra ti, fale com ele. Você e ele, apenas, e ponto final.
Se ele não te ouvir, você leva outra pessoa. Mas é entre você e ele apenas. Só que o que acontece às vezes com os crentes? Eles falam para todo mundo, menos para a pessoa envolvida. Se você faz isso, você está pecando. Jesus disse que você deve ir e conversar com o seu irmão e resolver a situação. Então, se você fala para todos, menos para o envolvido, você está pecando. Você tem que mudar. Se nós temos esse grupo de pessoas que não falam diretamente, nós temos os outros, que eles dizem o seguinte: comigo não tem essa não. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu sou verdadeiro, eu sou verdadeira. Não, você não é verdadeiro nem verdadeira, você é barraqueiro, barraqueira. Essa que é a realidade. Você não pode simplesmente falar de qualquer jeito com as pessoas. Você não pode simplesmente, não, eu falo assim mesmo, eu sou assim. Ponto final. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Você tem que seguir o que Jesus está ensinando, que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que a palavra dura, ela suscita a ira. A branda desvia o furor. Então nós temos que ter sabedoria para falar com as pessoas. Podemos querer chegar metendo o pé na porta, falando de qualquer jeito? Não, nós temos que usar palavras corretas. Porque o que a Bíblia nos ensina é o seguinte: se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Só que muitas vezes nós queremos o quê? Ganhar do irmão. Nós queremos destruir o irmão, ao invés de ganhar o irmão, de trazê-lo novamente para a comunhão. Há muitas pessoas que não falam. Jovens, por exemplo, eles nunca falam. Não falam se estão bem, não falam se estão com problema, não falam. Mulher, né? Quem é casado sabe disso. Mulher, quando o marido olha para ela, a cara não está muito legal. Aí você pergunta para ela, amor, aconteceu alguma coisa? Ela diz para você, não, não. Quando ela diz não, não, meu irmão, se você pudesse, ela arrancava a sua cabeça. Mas não fala, está errada. Tem que aprender a conversar, tem que aprender a falar. Como que vai conduzir? Porque eu sou assim, eu pergunto para a pessoa, tá bem? Aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa que te chateou? Não, pastor, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Eu viro a página e prossigo. Se tem alguma coisa que está lá te incomodando, você tem que aprender a falar. Só que também, você tem que crescer. Você não pode ficar mimizento a vida inteira. Imagina, 20 anos e você vai ficar lá mimizento. Tudo chora, tudo reclama, tudo está difícil. Não, nós estamos aqui, o objetivo é crescermos em conhecimento, graça e sabedoria. Então imagine, nós vamos ficar aqui 20 anos ouvindo a palavra de Deus e vai passar 20 anos, você vai continuar um anão espiritual? Ou seja, não desenvolveu, não cresceu. Tem pessoas que parece que você vai pisar em casquinho de ovo, né? Você não pode falar nada, tudo você tem que medir, porque senão vai ficar chateado, vai embora. Nós não podemos ser assim. Nós temos que crescer, temos que evoluir, temos que crescer no conhecimento, na graça. Há muitos líderes que faltam diálogo, né? Porque eles não sabem liderar. Há muitos líderes evangélicos hoje que eles dizem o seguinte: do seu pecado cuido eu. Ele diz para o público dele, para os irmãos, né? Do seu pecado cuido eu, do meu cuida Deus. Ou seja, ninguém pode questioná-lo. Ele nunca pode ser questionado. Dele, quem vai tratar com ele é Deus. Ele trata do pecado do povo, mas do pecado dele é Deus quem cuida. Agora, se você está ali, o fulano nem sabe que você está chateado com ele, porque você não falou. Você não tem o direito de ficar chateado. Certo? Se uma pessoa está lá, você está chateado com alguém, mas a pessoa nem sabe que você está chateado, porque você não abriu os seus lábios para falar, para tentar chegar num acordo. Você não tem o direito de ficar chateado, porque você não falou, porque você não foi lá e não conversou. Está errado. Se você tem um problema, siga a orientação bíblica, vá lá e converse. Abra o seu coração. Não vai fazer isso? Não quer ir lá conversar com o irmão, tentar esclarecer? Então vira a página, toca a vida para frente. Engole o choro, vira a página. Vamos embora, vamos caminhar. É assim que funciona. Um outro ponto, nós temos que aprender a pedir auxílio. Nós temos que aprender a pedir a ajuda de outras pessoas. Aqueles que vieram antes de nós, aqueles que podem nos orientar. Sabe qual que é o problema hoje da cristandade? Eles têm uma dificuldade tremenda. Às vezes você está aqui e está passando um problema gigantesco, você não abre. Você não se abre. Por quê? O que o pastor vai achar de mim? O que o líder vai pensar de mim? Mas se eu contar esse pecado para ele... Não estou falando para você contar a sua vida para qualquer um que chega aqui. Vamos você contar para pessoas que podem realmente te ajudar. Que o objetivo é te instruir, te orientar. Esse é o objetivo. Não é você ficar
mostrando a sua vida para todo mundo. Mas nós temos que aprender a pedir ajuda. Temos que aprender a pedir esse auxílio, orientação. Mas muitas pessoas esperam quase o casamento destruir, a família perder, o filho ir embora, para vir pedir ajuda. Para falar, olha, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Por quê? Por conta da nossa arrogância. Porque nós somos arrogantes. Nós ficamos pensando, o que será que o pastor vai pensar de mim? Vai pensar que você é pecador como ele. Que você tem dificuldades como ele tem. É isso que ele vai pensar. Que todos nós precisamos de Deus. E que gente, como diz Hernando Dias Lopes, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Então você não pode ter vergonha de pedir auxílio. Nós precisamos uns dos outros. Então quando muitas vezes vier aquele pensamento, o que será que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar que você é um pecador igual a ele, que precisa da graça de Deus, que precisa do irmão que está ao seu lado, para que juntos possamos crescer, avançar. Então não tenha vergonha. Não deixe a sua arrogância e a sua impetulância te levar para o fundo do poço. Muitas vezes destruir a sua vida, da sua família, dos seus filhos. Peça ajuda, peça orientação, seja para o pastor, seja para o líder lá do pequeno grupo, ou talvez um irmão mais maduro na fé. Converse. Segundo, terceiro aí para vocês, né? Perdoe. O que um prisioneiro mais deseja? Um prisioneiro, ele deseja a liberdade. Imagine uma pessoa no deserto, um sedento no deserto. O que ele mais almeja? É água. E pecadores, o que eles mais almejam? Pecadores almejam perdão. Aqui, por exemplo, nossa igreja, já caminhamos há alguns anos, eu com os líderes. Em Guará, muito mais, 20, 22 anos nesse período. Por que nós conseguimos caminhar todo esse tempo? Porque nós somos perfeitos? Que eu não erro? Que os líderes não erram? Não, não é por conta disso. Há muitas coisas que eles fazem que muitas vezes me irritam. E eu tenho certeza total que há muitas coisas que eu faço que os irrita também. E como nós conseguimos andar juntos? Tudo eles concordam comigo? Não. Tudo eu concordo com eles? Não. Mas há uma capacidade de perdoar, de virarmos a página. Falou algo que não gostou, eu falei, ou eles falaram, a gente senta e conversa. Perdoa e bola para frente. Então, comunidades e relacionamentos, eles não sobrevivem por serem perfeitos, mas por serem pessoas graciosas. Então, qualquer comunidade ou qualquer relacionamento não sobrevive porque as pessoas são perfeitas, mas porque elas são graciosas. Você tem que lembrar que Deus te perdoou, que Deus foi misericordioso e tem sido misericordioso com você, gracioso com você. Imagine se Deus lhe desse uma paulada na cabeça e te descartasse no primeiro erro ou no segundo erro. Nenhum de nós estaríamos aqui. E muitas vezes queremos fazer isso com as pessoas. Queremos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com a esposa, com o esposo e por aí vai. No primeiro erro queremos já descartar. Somos extremamente misericordiosos conosco, mas duros com os outros. Por exemplo, quando você peca. O que muitas vezes você diz? Porque a pressão era grande, pastor. Muita tentação, a situação foi difícil. Quando o irmão peca, o que você fala? Vagabundo, sem vergonha, pilantra. Sabia que ele não queria andar mesmo. Sabia que ele estava lá abandonando a fé. Com você é diferente. Você é piedoso, né? Você é melhor. Mas o irmão não vale nada. Então nós temos que voltar ao início dessa mensagem. Que todos somos pecadores. Que todos nós precisamos da graça de Deus. Por que você tem que perdoar? Porque você foi perdoado primeiro. E você não pecou simplesmente contra o seu irmão. Você pecou contra um Deus que é santo, santo e santo. E quantas vezes Deus usa de misericórdia com você? O quanto que Deus é paciente com você? Então a base para nós perdoarmos o nosso próximo é porque você foi perdoado. E ponto final. Então se você foi perdoado, perdoe o seu próximo. É isso que Jesus nos ensina por meio do relato de Mateus. Se vocês querem perdão, vocês têm que aprender a perdoar. A sua dívida com Deus foi infinitamente maior do que a dívida do seu irmão com você, dos erros dele com você.
A nossa transgressão para com o nosso Deus foi infinitamente maior. Infinitamente maior. Você se lembra lá da parábola que Jesus conta? Que haviam lá os dois devedores, que um devia lá muito dinheiro, 10.000 talentos, e o outro devia 100 denários. Aí Jesus conta, olha, aquele que devia mais foi-lhe perdoado a dívida. E esse cara que foi perdoado de uma dívida gigantesca, olha para o seu próximo, que lhe devia algo, sim, irrisório, comparado com o que ele devia. E ele foi duro com aquele homem. Foi rigoroso, quis exigir, não perdoou a dívida. E Jesus estava mostrando isso. Olha, você foi perdoado, por que você não pode perdoar? Se a sua dívida foi perdoada, por que você não pode perdoar o outro? O que Jesus está nos mostrando aqui, que você deve perdoar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Deus nos perdoa todo dia. Por que você não pode perdoar o outro todo dia? Sempre que houver arrependimento, meu irmão, sempre que houver um coração contrito, quebrantado e um arrependimento genuíno, tem que existir perdão. Se Deus nos perdoa todo dia, por que eu não posso perdoar a esposa, o esposo, os filhos, ou seja lá quem for, todo dia? Jesus inseriu aqui 7 vezes no dia, pois ele sabia de uma coisa, que mesmo pessoas realmente arrependidas podem voltar a cometer os mesmos erros. Mesmo aquele cristão genuíno que foi regenerado, que o Espírito Santo habita dentro dele, que o maior desejo é viver para a glória de Deus, ele pode cometer as mesmas falhas, os mesmos erros. E estou dizendo isso não como um aval para que você possa pecar livremente, não. Essa é a realidade. Mesmo aquele cristão genuíno, muitas vezes ele pode cometer os mesmos erros, as mesmas falhas. Nós possuímos fraquezas que elas não são vencidas de uma vez para sempre. Algumas vencemos, uma vez rompemos e acabou. Há outras que lidamos diariamente com elas. E muitas vezes o seu irmão vai falhar com você. Da mesma maneira que você falha com ele. E você tem que aprender a perdoar. Se houver ali arrependimento, você tem que perdoar. Ah, eu não aguento mais. Por quê? Como assim você não aguenta mais? Jesus te suporta todos os dias. Imagine se Deus olhasse para você, eu não aguento mais o João. Todo dia a mesma coisa. Desse uma paulada na cabeça sua. Você estava perdido. Então como que nós podemos dizer isso? Eu não aguento mais. Mais uma vez você falhou comigo. Mais uma vez você errou comigo. O que eu sempre digo, meu irmão. A pessoa pode cair ali 100 vezes. 100 vezes. Quantas vezes ela cair? Se vier arrependido, querendo mudar, sempre vamos estender as mãos. Sempre. Não importa, 100, 200, 300 vezes. Se quiser mudar de vida e estiver arrependido, nós vamos estender as mãos. Tem que ser assim. Por que nós vamos descartar as pessoas? Não existe essa possibilidade para nós. Não, da mesma maneira que Deus nos perdoa, que Deus nos suporta, que Deus tem paciência conosco, temos que ter com os nossos irmãos. Você precisa ter em todos os seus relacionamentos, porque se você não tiver isso, prepare-se para ficar sozinho. Se não houver perdão, é isso que vai acontecer com você, você vai ficar sozinho. Porque você falha, assim como os outros falham. Você erra como os outros erram. Então, quando você olhar para o seu irmão, lembre-se que ali também há um pecador, como você. Pessoas rancorosas, elas não mantêm nenhum tipo de relacionamento. Porque quem consegue viver com uma pessoa assim? Ninguém consegue. É impossível. Às vezes o pai rejeitou lá atrás, e eu não estou diminuindo a dor. Às vezes foi rejeitado pelo pai, pela mãe. Aí acha que todos rejeitam. A pessoa está lá, às vezes está olhando lá para fora. Eu fico aqui, eu olho lá para o fundo, né, irmão? Eu fico olhando na carinha de cada um. Eu olho para um ponto fixo e ponto final. E às vezes a pessoa acha, o pastor está olhando para mim, está falando especificamente para mim. Você acha mesmo que você é a pessoa mais importante do universo? Ou quando o irmão está conversando, de repente olha para o seu lado, você acha que ele está falando mal de você? As pessoas vivem assim. Porque elas se acham importantes demais, elas acham que todos estão rejeitando. O rejeitando é como pisar em ovos. Tudo que você fala, as pessoas se ofendem. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que crescer. Temos que amadurecer. E a cada dia desejarmos ser instrumentos de bênção na vida das pessoas. Tem gente que vai acumulando, né? Põe um saquinho para guardar tudo que os outros fazem.
Não, se perdoou, vira a página. Acabou, o que passou, passou. Se arrependeu, você liberou perdão, ponto final. Não tem que ficar voltando à tona. Se já resolveu aquela situação, acabou. Esse problema não tem que voltar de novo. Eu perdoei, ponto final, vira a página. E lembre-se de uma coisa, você não é vítima. Você não é vítima, você é um pecador. Você é uma pecadora. Nós não somos vítimas, somos pecadores. E esse é o problema hoje. Todo mundo se enxerga como vítima. Então, se você é vítima, você não precisa mudar. Você é o sofredor, a sofredora da história. Então, todo mundo tem que mudar, menos você. E a igreja hoje tem lidado com as pessoas assim. Tem tratado todo mundo como vítima. Se vem a mulher conversar com o pastor porque ela veio, ela chega chorando, ela é a vítima. O marido é visto como demônio. Às vezes é o inverso. Às vezes a mulher vem, mas é ela que é o demônio. O marido que é a vítima na história. Mas, como ela chegou primeiro, chorando, o pastor já olha para o cara como um demônio. E às vezes não, o demônio é ela mesma, ela que é o demônio, ela que precisa mudar, ela que está errada. Mas, os líderes religiosos, né, para não perder ninguém, todo mundo é a vítima. Quem está ali hoje ouvindo ele é a vítima. Não, você é pecador. Você é pecadora. Eu sou pecador. Todos nós precisamos de Deus. Nós não somos vítimas. Nós somos pecadores. E ele diz, né, perdoe 7 vezes no dia. Uma linguagem para dizer que o perdão é diário e rápido. O perdão tem que ser assim. Ah, pastor, mas não estou sentindo nada. Jesus mandou você sentir alguma coisa? Ele simplesmente deu uma ordem, você tem que perdoar e ponto final. Acabou. Não é opcional. Ah, o fulano errou com você. Perdoa. Errou de novo? Perdoa. Está perdoado de novo. Não é assim, pecou uma vez, beleza. Está perdoado. Pecou de novo? Ah, segunda vez aí não dá, né, Poli? Já ultrapassou o limite do perdão. Ou tipo assim, marido e mulher que às vezes tem esse probleminha, né? Fulano errou, uma semana sem se falar. Meu irmão, isso aí não é coisa de crente, não. O crente não faz isso, não. Como assim? Ficar uma semana sem falar? Com a esposa, ou com o esposo, ou com o pai, ou com o irmão? Isso aí não existe. Isso não existe. Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 26, o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, você tem até as 18 horas para ficar com raiva. Depois disso, você está em pecado, se você não resolve a situação. Até as 18 horas você tem que resolver isso aí. Depois disso você está em pecado se você fica lá guardando uma aguinha. Coraçãozinho ressentido. Tem que ir lá e resolver. Ou, na linguagem de hoje diz, né? Quando sentirdes raiva, não pequeis. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Muita gente que enxerga demônio em tudo, né? Paulo vai dizer na sequência que não deis lugar ao diabo. Aí a pessoa enxerga demônio em tudo, menos na mágoa, no rancor, no ódio que ela guarda dentro do coração. Ela não vê ali uma abertura, né? E por último, para a gente encerrar, eles pedem, né? Aumenta-nos a fé, como diz aí no verso 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Quando Deus abre o mar vermelho, e você prega isso, as pessoas dizem, eu creio que Deus é poderoso para abrir o mar vermelho. Quando você diz, meu irmão, minha irmã, você tem que perdoar. E o que eles dizem? Aí não dá. Aí é demais. Deus abriu o mar vermelho, eu creio, mas agora perdoar? Aí não dá. Os discípulos aqui, pelo visto, parecia que eles criam que aquilo não era possível. Por isso eles pedem. É necessário fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Meu irmão, você acha mesmo? Quem que vai te magoar mais? Quem que vai trazer dor, angústia e sofrimento para você? São as pessoas que estão mais próximas de você. São as pessoas da sua família. São as pessoas que você ama. Você não deveria ficar frustrado por conta disso. Porque são justamente essas pessoas que vão nos machucar. O andarilho lá da rua, ele pode te xingar de tudo quanto é nome. Você pode guardar ali por uns 10, 20 minutos, mas acabou. Mas é aqueles que nós amamos, que muitas vezes nos ofendem, falam coisas duras para nós. São essas pessoas que vão pisar no nosso calo. São essas pessoas que vão nos machucar. Quanto maior a proximidade, maior vai ser esses atritos. Sempre vamos ter esse problema. Por isso que é importante na vida cristã esse decreto da falência humana. Nós enxergarmos quem nós somos. Pecadores,
que carecem da graça de Deus, que precisam de Deus todos os dias, assim como o outro. O meu irmão também é um pecador, que também erra, que também falha, que precisa de Deus e precisa que a misericórdia seja estendida a ele. Então nós precisamos ver a nossa fraqueza, para que então nós possamos viver pela fé. Primeiro, os seus olhos precisam ser abertos. Você enxergue a sua miséria, a sua podridão, que você erra também, que você fala muitas vezes de maneira dura com as pessoas, que muitas vezes você fala o que vem na sua cabeça, e assim machuca outras pessoas. Da mesma maneira que eles também podem fazer. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que cuidar do seu pecado. Não faça como muitos, eu quero cuidar do pecado do outro. O marido quer cuidar do pecado da mulher, a mulher quer cuidar do pecado do marido. Você tem que fazer a sua parte. Você vai e faz a sua parte. Às vezes está lá, o marido com a mulher, deu um rolinho. Aí a mulher, ela confessa o pecado, mas ela quer que o marido também confesse o pecado dele agora. Resolva o seu pecado, o seu problema. Mas o outro não fez a parte dele, o problema é dele com Deus. Pois ele vai se ver com Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu tenho que pedir perdão, se eu tenho que me arrepender, eu faço a minha parte. Se quiser perdoar, bem, se não quiser, é óbvio que você não vai falar da boca para fora, né? Mas se não quiser, e aí, o que eu vou fazer? A minha parte eu fiz. Agora o problema é dele com Deus. Acabou. Eu vou seguir minha vida. Vou trilhar o meu caminho. Vou viver para a glória de Deus. Então nós precisamos ver a nossa fraqueza para que então nós possamos viver pela fé. Possamos viver uma vida que glorifica a Deus. Então lembre-se, diante das dificuldades, diante muitas vezes dos erros, das pessoas que estão ao seu lado, da sua família, do seu esposo, da esposa, do pai. Lembre-se, você também erra com eles, você não é perfeito. Então não exige a perfeição dos outros. Nosso problema é que nós achamos que somos perfeitos, que todos erram, menos nós. Não, cada um de nós aqui temos falhas. E que nos faz andar a cada dia, porque nós estamos unidos pelo único propósito, que é Cristo. E o que vai fazer essa diferença é justamente nós sermos pessoas graciosas. Lembre-se do exemplo que eu disse, né? Quando você peca, sempre há uma justificativa. A pressão foi grande, a circunstância foi difícil, mas quando o outro erra, é vagabundo, é sem vergonha, não presta para nada. Sabia que estava louco para ir embora mesmo, para ir para o mundo. Use da misericórdia. Muitas vezes você estende muita misericórdia sobre a sua vida e esquece de estender misericórdia na vida do seu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.